Quero deixar aqui o meu forte abraço a todos e dizer aqui da minha gratidão pela oportunidade que eu tenho de apresentar a você ou a vocês esse trabalho que fala sobre a cura da alma através do perdão. É um assunto de alta relevância, é um assunto que trata de sentimento e ressentimentos. E dentro deste tema, a cura da alma através do perdão, nós vamos entender a mensagem que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos passou através do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 37 e versículo 38. Já falamos na primeira parte do estudo, a segunda parte, estaremos falando na terceira parte do estudo. Que seja liberto, liberte e seja liberto. Mas antes de dar início a esse estudo de alta relevância, gostaria de pedir a sua gentileza de deixar o seu like, se inscrever no canal, para que nós possamos então dar continuidade neste assunto de alta relevância. Então vamos lá para o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina através da sua palavra. Mas lembramos que nós não devemos deixar de esquecer que esta é uma batalha que precisa ser travada até a vitória final. Haverá contra-ataques, mas não desista a uma lei da semeadura e ceifa, quando você libera perdão aos que te ofendem. O primeiro a experimentar a libertação é você mesmo. Vejamos o que o Senhor Jesus diz sobre este assunto. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoado, dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. É Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38. Não devemos esquecer que muitas vezes esse capítulo 6, especificamente o versículo 38, ele é usado como uma referência à oferta. Pode haver uma aplicação por causa da semeadura e ceifa, mas o assunto primário aqui é outro, porque ele tem a ver com julgamento, com perdão, com misericórdia, tem a ver com amai aos vossos inimigos. É evidente que Jesus ele fala sobre a forma em que você julga, a forma em que você condena, porque você traz dentro de si uma mágoa. E quando você tem uma mágoa de alguém, você julga aquela pessoa e condena aquela pessoa pela atitude daquela pessoa. E Jesus ele deixa bem claro no seu discurso, no seu trabalho, na sua palavra, que nós não devemos julgar e não devemos condenar. E da mesma maneira que nós medimos, nós seremos medidos. Da mesma maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. É evidente que esse versículo, ele traz uma base fundamental dentro do perdão. Porque fala sobre a lei da semeadura, da ceifa. E alguns pregadores, alguns pastores, evidente, usam esse texto para coleta, para oferta, para dízimos. Mas não está errado, porque fala sobre semeadura, mas, conforme fora dito aqui, a ordem da palavra primária é justamente sobre perdão, amar aos vossos inimigos. Esse aqui é a exegese da palavra, é o tema exato daquilo que você precisa saber e conhecer. O que Lucas coloca aqui dentro dessa evidência da lei da semeadura? Que nós não devemos julgar, nós não devemos condenar. Porque da maneira que nós julgamos, seremos julgados. Da maneira que condenamos, seremos condenados. Porque é uma lei de retorno. Dai o quê? Misericórdia, dai perdão, dar-se-vos a dado. Boa medida de quê? De amor, de perdão, de misericórdia.
Se você semeia perdão, ceifará misericórdia. E o perdão é a chave para libertar a amargura. Está claro que o perdão é a chave para libertação da amargura. Mas o que é perdão? Há significados. Vejamos alguns dentro desta palavra. Os irmãos sabem que essa palavra ela é original do grego, que apeimi denota o perdão de dívidas. Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoado as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, cancelando os cumprimentos de pecados. Mateus capítulo 9, versículo 2, 5 e 6. Estar implicar em libertação, deixar ir, mandar embora. O substantivo apesis, despedida e libertação. Marcos capítulo 3, versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Ter perdoado. Leia isto cuidadosamente. A maioria aprendeu este versículo e a oração de alguma versão do rei James. Infelizmente, a King James não faz o tempo do verbo muito claro, assim como nós perdoamos. Pode significar como estamos no processo de perdoar, como vamos perdoar no futuro, como significa perdoar algum dia, ou como temos perdoado. A interpretação é deixada para o leitor. Mas as traduções contemporâneas parecem esclarecer ambiguidades. O verbo grego é apeimi, para enviar para longe, para deixar ir, desistir de uma dívida, perdoar. Aqui é no presente, tempo indicativo, mas espere um minuto. Se for presente do indicativo, em seguida, a King James Version está certa. A tradução deve ser, assim como nós perdoamos agora, no momento em que também estão perdoados. E não como já temos perdoado os nossos devedores. Então, onde é que os tradutores contemporâneos encontram justificação para esta mudança? A resposta está nos fragmentos. A maioria dos manuscritos no Novo Testamento tem este verbo no tempo presente. Mas a maioria dos comentaristas acreditam que esta é uma alteração deliberada de uma versão mais antiga, onde o tempo é. Isto significa que, apesar de a maioria dos textos no presente, a maioria dos estudiosos acha que o original era no passado. O aoristo, uma ação concluída. Isso significa que o perdão que buscamos nesta oração baseia-se no ato, antes de perdoar os outros. Estudiosos propõem que o texto foi alterado, justamente porque o aoristo implica a necessidade de um ato inicial de perdão de nossa parte. Em outras palavras, Deus perdoa depois de ter perdoado. Esse é o sentido da parábola da enorme dívida. O servo perdoado não era digno de perdão e foi rescindido, porque ele não conseguiu também perdoar. Então você observa o sentido da palavra. O perdão, ele tem que estar no presente. Você não pode fazer uma
encontrar uma forma de perdoar o seu devedor no futuro. Para que haja perdão da parte de Deus, você primeiro tem que perdoar. Esse é o sentido literário da palavra. Deus, ele não deixa sombra de dúvidas. Ele não faz com que você vá em busca de algo sem antes apresentar aquilo que você tem para apresentar. É muito conhecedor a palavra quando diz que se você tem algo contra o teu irmão, deixa no altar. E depois tu apresenta a tua oferta. Porque Deus precisa de trazer na sua seletiva memória que você tem que ter em si o perdão dentro do seu coração. É como se fosse uma reserva na sua vida. Você tem que estar preparado para os ataques, para os contra-ataques, para tudo aquilo que vem de encontro com a tua vida, que você não está preparado. Por isso que, conhecendo a palavra de Deus, nós passamos a entender o sentido, o significado. E quando nós não entendemos o sentido, o significado da palavra, é onde brota os ressentimentos, onde brota toda mágoa, e que nos leva a uma tristeza profunda, e o pior de tudo, uma doença psicológica, uma doença mental, né? Uma doença que já está provado cientificamente, que é uma doença que acaba com você aos poucos. Por isso que Deus precisa que você entenda o que é o perdão, e qual o sentido e qual é o significado do perdão. Para isso tem as suas traduções, né, a sua forma de interpretar. Então nós vimos que dentro desse contexto, nós sabemos que é profundo esse assunto. E quando a gente vê que esse assunto ele traz todo esse cuidado, a gente vê a forma de interpretação, conforme nós vimos aqui no grego, a tradução dessa palavra apiemi, né, que trata de um perdão sobre dívidas, que trata de um perdão sobre esquecimento daquilo que a pessoa te deve, em todos os sentidos, ou em todos os segmentos da sua vida. E a segunda parte é charissimosai, é usado para o ato de perdão, tanto divino, Efésios 4, 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou quando humano. Lucas 7, 42, 43, liberta. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 11 a 16. Então, despedindo as multidão, Mateus 11, 36. Em grego é charizomai, ou charizomai. Se pronuncia zomai, grosseiramente. Vem do substantivo chariz, que significa favor. Perdão é a palavra utilizada na Bíblia para se referir à graça de Deus ao homem. Esse verbo, charici, zomai, não é um simples verbo derivado da palavra chariz. Charissimo mai significa mostrar favor, dar perdão, livremente, conceder chariz. Porém, esse verbo deixa implícita duas condições: a livre vontade do doador e a indignidade do receptor de tal favor. Por isso, essa palavra é usada para se referir a Deus, dando graça ao homem. Vamos analisar na Bíblia. Veja Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus.
Esse dom mostra a primeira condição do verbo gerisizomai, a livre e espontânea vontade de Deus para com os homens. Ele, Deus, graça, espontaneidade aos homens. E a segunda parte do versículo mostra a segunda condição do verbo. Isso não vem de vocês. Nós não fizemos nada para que merecêssemos esse favor. Favor esse que traz a salvação ao homem. Esse favor vem pela fé. Fé no quê e em quem? O que é esse dom que Deus nos deu? É uma indagação. O que é essa graça? Voltemos ao início da história da humanidade. O homem vivia com Deus numa harmonia sem igual. Porém, certa vez, o homem decidiu se afastar de Deus. Desobedecendo, como isso, o pecado atingiu a humanidade. Deus, em sua infinita justiça, deveria julgar o homem e condená-lo pelos seus pecados. Mas, com seu infinito amor, ele preparou a solução para nossos delitos. Isso aí é chamado graça, misericórdia, perdão. Isso é Deus alcançar a forma em que o homem às vezes se encontra totalmente omisso, totalmente ao contrário dele. Quer dizer, ele dá todas as condições para o homem. E dentro daquelas condições de recurso que ele dá ao homem, o que acontece? Esse homem desfaz de tudo aquilo que Deus faz. E mesmo assim Deus vai em busca, mesmo ele pecando, contrariando Deus, Deus então traz para o homem uma solução. Resgata o homem através da sua graça, através do seu perdão. Por isso que ele faz questão que nós perdoamos. No livro de Êxodo, Deus se apresenta a Moisés e fala um pouco sobre suas características. No versículo 7 do capítulo 31, Deus diz que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o pecado, ou o culpado, melhor dizendo. Isso é meio contraditório aos nossos olhos, não acha? Como Deus pode perdoar o pecado, mesmo assim punir o culpado? Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós trazemos uma parcela de culpa e merecemos ser punidos pelos nossos pecados. Deus faz isso, Ele nos pune e nos perdoa. Como? Através de Jesus Cristo, o Filho. Quando Jesus veio à terra e morreu na cruz, seus pecados estavam com Ele, lá na cruz, Romanos 5, 21. Através de Jesus, se tornando pecado por nós. A justiça de Deus foi feita. Deus julgou nossos pecados através de outra pessoa, Jesus Cristo. Os pecados daqueles que crerem foi imputado nas costas de Jesus e ele recebeu a ira de Deus por nós. Deste modo, Deus cumpre o que ele disse sobre si mesmo, contudo, não deixa de punir o culpado. E, ao mesmo tempo, por punir nosso pecado através de Jesus Cristo, ele deu a oportunidade para que nós pudéssemos crer nele e ter os nossos pecados perdoados, cumprindo o que Deus falou sobre ele. Perdoa o pecado. Eu imagino que quando chegarmos no dia do julgamento, Deus irá olhar para aquele que creram e dirá: teus pecados foram perdoados. Justiça foi feita através de Jesus. Sua condenação já não existe mais. Romanos capítulo 8, versículo 1. E para quem não creu, dirá assim: teus pecados não foram perdoados, pois você não creu. Justiça deve ser feita. A punição para o seu pecado é a morte eterna. Romanos capítulo 8, versículo 23.
O salário de quem creu já foi dado a Jesus, mas quem não crer deverá receber o seu salário. Esse é o salário da morte. Que hoje você possa entender que a graça de Deus foi estabelecida quando Jesus morreu na cruz. E hoje você precisa reconhecer a sua natureza caída e a sua necessidade de um Salvador, para que você tenha fé, que é a mão que se estenda, ou que se estende para receber a graça. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido ouvinte, aqui está mais uma parte desse estudo que fala sobre a cura da alma através do perdão. Eu gostaria que você, assim, entendesse os planos de Deus para a sua vida, a misericórdia do Senhor. Ele, como Deus, que colocou Cristo como autor de nossos pecados, nos perdoando e nos trazendo a sua graça. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações hoje. Então fica aí o meu forte abraço, Deus abençoa, deixa seu like, se inscreva no canal para que nós possamos dar continuidade sobre a cura da alma através do perdão. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.